Olha, tá vendo? Coisa boa. E quando reúne com o inglês, aí é que fica bom mesmo. Tá. Então, tem algumas pessoas que ligaram que vão atrasar um pouquinho, mas nós vamos continuar, porque já passaram 17 minutos, então, em respeito a vocês que estão aqui, vamos começar a reunião, tá? Eu vou passar um PPT para melhor visualizar, e aí depois a gente vê as sugestões de vocês, tá? Sim. Vocês estão visualizando? Sim. E se não passar, Sim. também me chamem, tá? Por favor. Eu vou brigar contigo. Tá. Não. Aí não vale, né? Tá, então, nossa reunião hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, é a nossa... É uma reunião, assim, para a gente deixar alguns pontos que a gente precisa conversar com todos, né? E deixar resolvido também algumas questões. Então, nós temos a pauta de hoje, do que nós vamos ver aqui, é o novo presidente da GEL Brasil, coordenador internacional, metas internacional da GEL, da Agenda 2030, metas da GEL Brasil, que agora nós temos um pouquinho de poder no Brasil, a gente vai ter nossas metas, o lançamento do primeiro livro da GEL nacional e internacional, lançamento de cartilhas educacionais, novos membros executivos, uma conta da GEL no Brasil, e a conferência no Brasil, o webinar nacional e o webinar internacional, tá? Então, aqui nós temos a Renata, que é a nossa nova presidente da GEL Brasil, e o João Vitor, que é o presidente agora júnior, que nós temos o júnior, tá? O Júnior, a gente conseguiu, é um pessoal ali de Joaçaba, Santa Catarina. Santa Catarina está bem atuante. Então, nós temos a Renata, que é a presidente. Eu fui deposta da GEL como presidente, tá? E a Renata foi chamada para ser a presidente da GEL. De todo o trabalho que ela tem feito, de todo o envolvimento, enfim, né? O Sim indicou a Renata. E o João Vitor, em reunião com a Luane, que antes era presidente também, nós escolhemos o João Vitor como presidente júnior da GEL. Fazendo um parêntese aqui, os júniores, as pessoas que querem participar do Júnior GEL é a partir dos 10 anos, tá? Então, já podem participar também. Indiferente se fala inglês ou se não fala, eles podem participar, tá? Tem programas para todos. E a coordenadora global, eu passei a ser a coordenadora global, então eu respondo de forma global pela GEL, e a Luane, que era a presidente da GEL Júnior, também é a coordenadora global da GEL, então nós duas fizemos um trabalho global. E aí nós temos, né, as metas internacionais, meta internacional com os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Nós sabemos que não é possível a gente trabalhar todos os objetivos, porque são 17 e 198 metas, não tem como a gente atender a todas. E não adianta a gente ficar pipocando um pouquinho em cada uma, né? Tá passando os PPT? Sim. Tá? Então, o presidente da GEL, em reunião e tal, que a gente teve com os outros coordenadores, foram elencados os objetivos que a GEL vai trabalhar, o 3, o 4, o 5, o 13 e o 16. Dentro desses, cada um deles tem as suas metas. Por exemplo, aqui o objetivo 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, né? Então, ele possui 9 metas, este daqui, e daí eu só coloquei umas aqui para a gente ver. Então, a 3.1 é reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortos por 100 mil nascidos vivos. Até 2030, acabar com as mortes, né, evitáveis de recém-nascidos, de crianças,
E assim vai todas. Então, isso aqui só coloquei um exemplo, né? Que dentro de cada objetivo tem as suas metas. Então, o que a gente pode? Por exemplo, Beatriz, não consigo pegar o objetivo 3 e trabalhar ele completo com todas as metas. Então, daqui a pouquinho, a Rejane, a Viviane, a professora Maria Emília, pode pegar uma dessas metas aqui, né? Eu vou trabalhar com, por exemplo, 3.4. Reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças, Aí, a gente vai trabalhar, cada um, né, vai trabalhar de forma aprofundada em cima dessa meta. É como uma tese de doutorado, tu não consegue trabalhar tudo, tu pega um item e trabalha em cima daquele, né? E aí tá as questões. E nós fizemos o webinar de todos eles. Mas para os projetos locais do Brasil e internacional, são esses objetivos que eu citei antes, né? O 3, 4, 5, 13 e o 16, que é o que a GEL adotou. Aqui, então, por exemplo, o objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva e a equidade de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O 13 é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. O 16, que eu amo ele, né? Promover a sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Nesse aqui a gente consegue trabalhar o tripé da sustentabilidade. Ai, que tosse! Aí nós temos atividades né, que nós precisamos agir forte aqui no Brasil. Fazer algumas atividades, como alguns desses objetivos que né, que eu trouxe ali, e é os objetivos da GEL. Então, uma atividade, uma meta. Por exemplo, a Viviane, lá no estado dela, pode se unir com a escola dela ou com alguém e pegar uma meta e trabalhar uma delas, trabalha uma meta. Claro, é impossível você trabalhar todas, pega uma ou duas, ou eu acho que uma só, tendo bons resultados, é o suficiente, porque é um trabalho de formiguinha, como a Renata diz, né, que a gente faz. A gente não consegue resolver o mundo, mas se a gente conseguir fazer umas pequenas coisas, né, então isso já é interessante. Precisa de um projeto que tenha ações na prática, né? Então não é aquela coisa, aquele projeto escrito, bonito, que acaba sendo engavetado. Preciso ações na prática. Por exemplo, a Rejane, que é na área de psicologia, que entra na área da saúde, ela pode ver algumas coisas que ela possa trabalhar na área dela, e assim sucessivamente, né? Metas e que possamos envolver, e daí nós temos outras metas aqui, né? Que possamos envolver nossos alunos e incentivar a plantar uma árvore. Então, eu tenho como uma meta global plantar 1 milhão de árvores. Então, como que a gente vai fazer isso? Mas não é só plantar uma árvore e pronto. A pessoa precisa saber o porquê que ela está plantando uma árvore, qual é o objetivo de plantar uma árvore, qual é a necessidade que nós temos dessa árvore, né? E aí alguém vai dizer, mas eu moro em apartamento, mas você não tem nenhuma sacadinha, nem um lugarzinho para uma planta, né? Enfim, é possível a gente fazer isso. O que eu tenho feito? Se vai dar resultado, eu não sei. Por exemplo, como frutas, eu pego a semente das frutas e deixo ela ali secando. E quando eu viajo, eu largo no meio do mato. Algumas, como tem uma parábola, alguns bichos vão comer, outras elas nascem, né? E elas vão para o mato, vão para a natureza. Isso não tem como eu medir se quantas vão nascer, mas algumas vão nascer.
E a mesma coisa nós com nossos alunos. Se eu tenho 50 alunos, se cada um conseguir convencer uma pessoa, ele e mais alguém, já são 100 plantas que vão ser feitas, né? E assim a gente vai multiplicando, é um trabalho de formiguinha. Porque o que eu vejo quando veio as metas, e eu estou desde o começo criticando isso, que todos largam a responsabilidade para as empresas. As empresas têm que fazer isso, as empresas têm que fazer aquilo, as empresas. Mas nós, o que nós estamos fazendo? Né? Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, a nossa formiguinha, né? Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. As empresas, elas têm que fazer a parte dela, que elas têm o lado delas, e não adianta nós querer ficar chorando o passado, porque o passado não volta mais, a gente não resolve mais, nós temos que trabalhar agora, tá? Então, se destruíram tudo ou não, como a Fátima me disse um dia, as empresas precisam ser sustentáveis, sim, precisam produzir e usar da melhor forma aquilo que a natureza tem. E aí a gente gera aquele tripé da economia, que é o que nós precisamos, né? Porque não tem como, nós não conseguimos trabalhar com o social, com o ambiental, se nós não temos o econômico. Então, isso é uma questão que depende de cada um de nós. Então, assim, eu tenho como uma meta, né, de plantar 1 milhão de árvores, mas isso, como eu sou coordenadora internacional, eu preciso mobilizar a todos. Então, eu estou começando pelo meu país, né? Começando aqui, ver o que a gente consegue fazer. Daqui a pouco, a gente Posso planta falar um árvore. pouquinho? Com Pode. licença? Só falando uma experiência, porque eu fiquei 11 anos trabalhando na Fundação Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis. E eu fiquei grande parte também com responsável pela autorização de corte e poda de vegetação. Então, todos os exemplares arbóreos nativos ou exóticos, para serem cortados ou podados, em tese, por lei, precisa de autorização. Só que é tanta burocracia que estava tendo efeito reverso. Então, as pessoas não estavam mais querendo plantar árvores em casa para não ter a burocracia de quando precisar tirar a árvore. Porque uma coisa é tu trazer uma mudinha, isso aí que a gente tem que fazer, mas assim, fazer de maneira consciente. Trazer dia da árvore, vem a criança com uma mudinha para casa. Aí vão lá, plantam no jardim, que linda, a plantinha foi, né? Foi ali enterrada. Só que aí daqui a pouco vem um abacateiro, vem um jambolão, vem alguma coisa que não é adequada para aquele jardim. Aí, para tirar aquilo ali, tem que entrar com processo, tem que pagar a taxa, tem que chamar alguém, aí dá sujeira, de repente não tem gente habilitada para estar fazendo a limpeza do jardim, porque o jardim é todo calçado. Então, eu penso que antes da gente fazer isso, seria interessante da gente começar a fazer essa divulgação, se informar como é que é essa burocracia da vegetação para a população. Como é que as secretarias municipais elas trabalham com essas autorizações? É preciso mesmo, não é? O que pode ser feito, o que não pode? Porque facilitaria bastante o trabalho da gente. O que vocês acham? Tá. Acho bem interessante a tua colocação e depois, no final, a gente tem um espaço onde a gente vai pegar todas as sugestões, tá, Fátima? Bem interessante. Ok. Tá? Muito obrigada. Aí, seguindo a pauta aqui, então, nós temos o lançamento do primeiro livro da GEL Nacional e Internacional, que ele está quase pronto, né? Está faltando só a Renata terminar de transcrever as webinars, que ela está fazendo, na verdade, não tem como transcrever tudo, porque o livro já está em quase 200 páginas, e sem transcrever tudo, né? Então, ela está fazendo uma síntese, as ideias novas que cada webinar trouxe, que cada tema, né? Ela está fazendo isso para depois a gente ver com alguém de português, que precisa uma correção de português, né?
E depois ela vai fazer a versão em inglês também, né? Então vai ter 2 versões, só que isso tem custo. Eu olhei até no site, dá para a gente hospedar, dá para vender ele pela Amazon, né? Só que isso, a gente recebe 70% do valor, do custo que a gente estipula do livro, né? A gente recebe 70% só. Claro, isso é óbvio, porque eles têm custo deles também, né? Mas e tudo isso a gente precisa, um professor de português, preciso, né? Tudo isso, por exemplo, nós da GEL, a gente trabalha, não cobra nada, mas vai mandar para uma correção de português, alguém cobra, né? E aí também dá para a gente colocar no site sem custos, por exemplo, mas ele tem que ficar pronto. Enfim, tudo isso tem custos, né? Então precisamos pensar sobre isso. Que tem 2 versões, como eu falei, porque para o Brasil eu preciso ele em português e para fora do Brasil ele precisa ser em inglês. Então, essa que eu preciso que vocês vão pensando, que me ajude a pensar sobre isso, como que a gente vai fazer, tá? Porque a gente precisa de dinheiro para que venha, a gente precisa de alguma forma de vir dinheiro. Aí eu tenho uma ideia, tive, né, conversando com algumas pessoas também, não sei até que ponto é viável, então, como eu disse, eu vou passar tudo aqui, depois lá no final a gente faz as ponderações. Então, a ideia seria que cada grupo ou membro da GEL possa fazer, por exemplo, uma cartilha, né? Um exemplo, educação financeira, uma cartilha sobre educação financeira, começando lá pelas nossas crianças e adolescentes. Cuidados com animais, né? Por exemplo, quem é veterinário, esse pessoal, cuidados com pequenos animais ou animais domésticos, cuidados com a saúde e higiene de meninas. Iniciação à pesquisa para crianças. Como fazer? Mas, assim, a ideia dessa cartilha é pequena, uma cartilha mesmo, e tendo ilustrações que atrai a criança, que atrai o pequeno leitor, né? E uma outra ideia também, faça um jardim e plante uma árvore junto à sua casa de brinquedos. Eles têm casinha de brinquedo, então eles vivem naquele mundo de fantasia deles, eles poderiam fazer um jardim, né, que é uma forma também de plantar flores, enfim, o que for. Tá? Isso aqui é a ideia de cartilhas educativas. E também nós precisamos, né, passando aqui para o outro lado, indicar novos membros executivos da GEL. Quem indica isso? Os coordenadores de estados indicam esses novos membros para a GEL, né? Que são membros executivos, né? De cada estado. Então, eu preciso, assim, né, indicar no mínimo 2, 3, a meta, quando eu entrei, era 10, mas eu não vou exigir 10, se vocês conseguem indicar 10, tudo bem. Eu, quando entrei, eu indiquei 10, mas pessoas que consigam fazer alguma coisa, como nós que estamos aqui, né? Se a pessoa não consegue nem 5 minutos por semana ou 10 minutos por semana, aí fica complicado, né? Precisa indicar mais membros, lembrando que tem uma taxa de adesão e o pagamento é uma cota única, tá? Então, são $10, mas é cota única, a pessoa não paga mais nada. Assim, eu preciso, né, eu tenho vários coordenadores, né, que não tem nenhum membro além do coordenador de estado. Então, eu preciso, tem vários, a maioria está nesse ponto, né? Então, eu preciso que, isso não pode ficar também, né? Porque a ideia não é essa, precisa ser feito um trabalho de formiguinha também. Uma outra questão que eu estou precisando e que tenho de ideia, eu quero ver com vocês, é abrir uma conta da GEL no Brasil, porque quando foi feito aquela webinar humanitária, eu não consegui abrir a conta, que eu não tinha um documento da GEL, tá? Então, foi a conta feita no meu nome,
para poder receber aquelas inscrições, e a conta foi fechada, porque a conta tinha custo, né? E era o objetivo, a proposta inicial ia ser aberta uma conta para o evento e fechada. Quando eu fiz a prestação de contas, eu fechei a conta e foi dado o destino ao qual tinha o propósito inicial, né? Foi dado todo o destino dos R$ 380 que vieram. E a conta foi fechada. Então, agora eu recebi, aqui no Brasil a gente chama de contrato social, né? Mas o documento oficial da constituição dela lá na Índia, e eu vou tentar levar no banco, ver o que eu preciso agora. Daí a ideia era, né, abrir essa conta aqui no Brasil, e todos esses novos membros executivos que entrassem do Brasil, esse dinheiro ficaria nessa conta, uma conta poupança, para a gente usar nesses, por exemplo, no livro, ou algumas coisas que a gente precisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho o pagamento do Zoom, que eu faço por mês, né? Mas eu faço por minha conta, porque eu achava muito inconveniente aquela questão de 40 minutos do Zoom, e aí estava terminando e terminava o programa, né? Então, aquilo eu disse, não, eu vou pagar um Zoom, porque eu não gosto daquilo. Às vezes está no bom da discussão do tema e acaba o webinar, né? Eu achava muito desagradável. Então, eu por conta, e como eu uso também, às vezes, na minha webinar, eu acabei pegando por conta. A conferência, que era já para ter sido em maio, depois foi para novembro, e foi adiada, não foi cancelada, foi adiada. E o Sim, que é o presidente internacional, está vindo para o Brasil agora, no final de maio, começo de junho. Eu já mandei a carta para ele, né, as orientações que ele precisava de uma carta convite para que pudesse vir, né? Então, ele está vindo neste período ainda, que as férias dele é junho, mas ele não sabe exatamente em que época, também porque ele está meio que aguardando, vendo as questões da Covid, como é que está isso, está desse jeito. Então, uma conferência, só que, por exemplo, o ano passado, a gente tinha desenhado ela numa conferência híbrida, mas eu ia gastar, assim, mas por baixo, R$ 30.000. E isso tem custo, eu não sei como que a gente ia arcar com isso, né? Procurar patrocinadores, enfim, e ninguém está disposto a investir. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu, no momento, não estaria mais disposta a fazer uma conferência híbrida, enfim, o que fosse, faria uma conferência online mesmo, né? Eles estando no Brasil. Quem quiser estar no local onde a gente vai estar convidado para estar lá. Enfim, aí o custo é bem menor, né? Bem menor. Porque senão eu tenho medo de assumir o custo e depois não ter que tirar do meu bolso. Aí não dá, né? Então, precisamos, né, desse dinheiro. E talvez com a entrada de novos membros, pode ser uma receita, pode ser algumas coisas que a gente precisa pagar alguns custos, alguma coisa. Eu, por exemplo, não sei se eu posso usar o meu Zoom, eu posso usar para aqui no Brasil, onde a gente estiver, para ele fazer uma conferência. Mas a internet de um hotel já não serve, né? Ela não tem uma boa capacidade, então isso pode gerar custos. E a outra sugestão que eu tenho é para fazer no mínimo uma webinar por mês, né? Abordando os mesmos temas internacional, mas uma webinar nacional, português. Para a gente tentar ver se consegue unir mais as pessoas, fazer com que todos consigam dar a sua parcela de contribuição, né? Então, não saindo daqueles objetivos da GEO Internacional. Se eu tenho, por exemplo, na quarta sobre equidade de gênero, um exemplo, né? Nós vamos trabalhar a mesma webinar naquele mês, alguma coisa, do mesmo tema, mas somente só para o Brasil, daí vai ser toda em português, né? Isso eu vou ver depois se vocês, né, o que vocês acham ou não.
E aí usar um tempo, 40 minutos também, para não abusar muito da disponibilidade da pessoa que vai poder participar dessa webinar, tá? Então, isso eu quero ver com vocês, né? E aí, no caso da minha parte, seria isso. Eu estaria passando para a Renata, né, para ela fazer a apresentação do que ela como presidente, o que ela pretende, e aí depois nós temos as sugestões de todos vocês, tá? Opa! Então, eu deixo aqui que juntos somos fortes, né? A gente sozinho não é nada. E aqui está o Global Brasil, né? O endereço da Global Brasil. Ok? Deu clicar. Oi? Beatriz, com licença, eu estou me retirando, eu tenho um compromisso profissional agora, nós temos a recepção aos calouros. Opa! Então, depois eu me coloco, por favor, me coloquem a par do que foi decidido, dos encaminhamentos, da coisa toda. Sucesso para nós, beijo. Para Tá, todos. obrigada, Arceloni, bom trabalho aí. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Eu Ô, posso parar de apresentar aqui ou vocês querem que eu volte a tela para ver alguma coisa? por mim, tá ok. É contigo, Renata. Sim, sim, senhora. Quer apresentar alguma coisa ou só vai falar? Não, eu só vou falar mesmo. Meninas, eu queria ver com vocês, eu estive pensando bastante a respeito do que poderia ser feito através da GEL, porque, afinal de contas, a Beatriz sabe, eu também sei, vocês devem ter alguma ideia de que a gente não consegue, com um grupo tão grande de pessoas, internacional e nacional, fazer alguma coisa genuína, alguma coisa que realmente dê um resultado bom para as pessoas em termos de ser uma associação, uma fundação, enfim, isso é muito ruim. Então, pensando nisso, eu pensei em vocês, contar com vocês, tá? Lógico, com a disponibilidade de cada uma, enfim, para a gente fazer um projeto de doar o tempo da gente para ajudar alguém, tá? Então, ao invés de doar dinheiro, doar o nosso tempo para ajudar alguém que precisa. Vamos fazer assim, tá? Então, a gente faria um schedule, onde a gente deixaria lá, a Regiane tem a sexta, tem 30 minutinhos, tá? Vamos dizer assim, nas últimas sextas do mês. A Prof. Maria Emília pode uma vez por mês, tal dia, tá? Então, eu faria uma lista das pessoas que gostariam de ajudar dessa forma. E o que a gente faria? Eu pensei a gente fazer, só que eu também preciso da ajuda de vocês, porque eu não estou sabendo como canalizar isso no final, tá? Então, eu pensei em a gente fazer vídeos educativos, lógico, né? Eu pensei, por exemplo, a Fátima fazer coisas sobre sustentabilidade, essas coisas que, né? A Regiane fazer vídeos sobre bullying, sobre coisas que ajudem os adolescentes, para a gente também passar, enfim. Para as escolas mais pobres, a título de complementar o que já é dado na aula. Eu pensei em dar aulas de inglês também de graça para essas pessoas, uma vez a cada tanto tempo, né? Enfim, eu pensei dessa maneira a gente poderia ajudar mais, fazer a nossa parte um pouquinho só por mês, cada uma de nós. Só que daí o que para mim tá difícil de raciocinar, assim. Como é que isso seria passado? Vocês têm alguma ideia para me ajudar assim na questão? A gente passaria um link para uma escola e essa escola passaria para os alunos. A gente colocaria esses vídeos na página da GEL. A gente pediria inscrições primeiro para ver se há um pessoal que quer realmente fazer isso, como fazer um currículo decente, como fazer sabe, coisas que pudessem realmente fazer a diferença na vida de crianças mais pobres, assim. Eu queria ver com vocês como é que vocês acham que isso poderia ser passado para as pessoas, né? Qual seria a melhor forma, falar com uma diretora de escola e ver... O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa ideia? Já é para falar? Isso. Já pode falar? Pode falar. Tá. É que eu fiquei pensando aqui, eu acho, daí eu não sei, mas é só um achismo meu, só uma suposição. Sim. Acho que dá para a gente fazer esses vídeos, adorei a ideia dos vídeos educativos, 4 minutos, 5 minutos, né?
cada um dentro do seu tema, né, da sua linha de trabalho, né, achei ótima essa ideia. E se desse para hospedar na página da GEL, acho que seria bem interessante, acho que é o certo, porque é da GEL, né, e daí eu acho que tem que fazer o contato, daí no caso teria que ser você, Renata, né, fazer o contato com os diretores de escola, né, representando a GEL, você é a representante da GEL, né, falando da GEL, do que se trata, oferecendo, disponibilizando isso, e daí as escolas fariam tipo um cadastro, não sei como é que se... um cadastro, um cadastramento, né? Não, acho que não dá para pedir uma taxa de adesão, acho que não dá para pedir isso, acho que basta o interesse, porque tu sabe que escolas, aí depende da verba, depende do não sei o quê, isso é impossível, eles não trabalham com dinheiro, né? Então, assim, mas assim, ó, eles demonstrando o interesse, né, em ter esse material, em consultar esse material, sabe? Até para quando, eu acho que isso faz um banco de dados, um banco de informações também para nós, né, para a GEL Brasil, né? E daí quando o presidente vier lá em junho, né? Aí vocês, né, que estão na frente, têm esse material também para mostrar como ações, né? Eu acho que seria bem interessante, eu acho que ficaria muito bom. A minha sugestão é nesse sentido, assim, de conversar. Aí, claro, começaria em Vacaria, que é o lugar de vocês, né? Vocês vão ali, aí de Vacaria já estende para mais algum lugar, porque daí você vai ter um portfólio de, ó, essa escola participa, aquela escola participa, e assim vai indo. Daí daqui a pouco chega aqui em Lages, que é pertinho, aqui nessa região aqui de Lages, tem Lages, que é divisa aqui com Rio Grande, Lages, Campo Belo, Capão Alto, são lugares carentes também, são bem carentes. Vai até a Anitta Garibaldi, Celso Ramos, tudo divisa aqui, né? Faz a divisa ali com o Rio, né? É bem fácil cada dia, né? Não é tudo numa vez só, né? Mas assim, eu acho que é bem viável, sim, sabe? Esse banco de informações, de vídeos, essa cartilha que a Beatriz falou, eu achei excelente essa cartilha. E essa da educação financeira, né? Que a gente fala muito, eu não falo, a gente escuta muito assim, né? Da educação financeira, né? Eu acho assim que é fundamental. Aí, às vezes, né? De repente, até um material feito o PPT, e daí a escola pode imprimir e distribuir para os alunos, né, em folha, papel A4 mesmo, não precisa ser papel couché, nada disso, né, a escola pode imprimir e disponibilizar para os alunos, para quem queira, né, as várias cartilhas, né. Eu acho assim, gravidez na adolescência também é um tema que dava para abordar, né, que poderia abordar. Sabe que os indianos pedem muito para Beatriz, eu vi eles pedirem, inclusive, a questão da menstruação, sabe? Eu não sei como é que funcionam as coisas lá, mas eles têm muito problema em abordar esse assunto com as meninas, da questão da higiene, essas coisas, sabe? Então, já pedi, teria que ser uma mulher a fazer uma coisa assim uma enfermeira. Uma coisa assim para a gente pensou também nesse sentido, sabe? Também ajudar os adolescentes de alguma forma com essas questões assim, que são mais... Sim, que são bem urgentes do dia a dia mesmo, né? Por isso que eu falei, a cartilha nas duas línguas também, né? Que daí a gente atende lá também, porque é impressionante a quantidade de pedidos que tem para atender essa demanda. Daí eu digo, mas não é o que eu vou ensinar? Eu não sou, né? E aí, não é a minha área, tem que ter toda uma psicologia para isso, né? Eu posso abordar questões emocionais da menstruação, da primeira menstruação, da TPM. Tu acredita que eles dizem que eles têm uma alto índice de incidência de faltas no período em que as meninas estão menstruadas, porque elas não vão para aula? Porque elas não sabem como se cuidar, não sabem, né? Uma série de coisas. De vazar, sim, de vazar, né? Fluxo e tal. Eu acredito. Aí eles ficam assim, pedindo, por favor, sabe, para conseguir, para eu falar, mas eu disse, até posso falar, mas eu não, né? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou? Eu não tenho autoridade o suficiente como uma pessoa especializada para isso.
Olha, assim, ó, dá para a gente tentar, né? As outras colegas também, né? Podem, de repente, se tiver alguém, mas assim, eu tenho assim, ó, mais perto disso, tá? Eu tenho uma comadre que é dentista, eu tenho uma comadre que é fisioterapeuta, e eu tenho a minha filha que é veterinária. Enfermeira e médica, eu não tenho. Se bem que eu tenho uma tia que é médica. De repente, porque eu acho que né, uma médica, uma enfermeira, eu acho que para essa parte mais da higiene e tal, acho que seria legal. Eu posso falar da TPM, posso falar da oscilação dos hormônios, que no que afeta no humor, tranquilo. Mas essa outra parte eu sei para mim também. Para ensinar, eu não sei se eu sei. É difícil, né? Mas, enfim, dá para a gente organizar, né? Assim, foi bom falar, porque daí a gente agora começa a ficar atento a essa temática, que para nós, eu nem fazia ideia disso para eles lá, que isso seria importante lá para eles, né? Mas, enfim, acho que é bem pertinente. Essa questão dos vídeos, como eu disse, achei excelente. Eu só acho que aí a Renata tem que fazer esses contatos. Fazer os vídeos, nós fazemos. Acredito que todas nós, né, vamos fazer, né? Podemos fazer, né? Só tem que, né, organizar esses cadastros, digamos assim, essa clientela, né? Porque daí a GEL vai ser uma fonte de consulta. Vai ser uma fonte de consulta e de referência para as escolas. Esse é o objetivo. Muito né? legal, Regiane, obrigada. Muito bom mesmo. É Pessoal, assim que eu vejo. eu não sei se já houve comentários quanto a essa possibilidade, mas algo que a gente tem bastante know-how, digamos assim, nós professores de universidades, eu não sei aqui se todos são, mas seria a possibilidade de a gente realizar uma espécie de workshop, ou mesmo um primeiro congresso nacional, no âmbito dos temas que foram estabelecidos como metas, e que a gente divulgasse principalmente para as escolas de ensino médio, fundamental, e também querendo participar, claro, o pessoal do ensino superior. Mas onde eu queria chegar é que fosse dentro desses temas, e que fosse resumo simples, para que todos pudessem participar, e que tivesse aquela possibilidade de relato de experiência, ou algo do tipo, e também com possibilidade aí eu não sei se fica fácil ou mais difícil, com certeza, seria a questão do passar para o inglês, digamos assim, que fosse em âmbito nacional, mas que fossem discutidos todos esses temas que a gente está comentando aqui, mas que tivesse uma taxa de inscrição, porque seria um valor simbólico no que a gente conhece de valores de congressos, R$ 40, porque a maioria de escola pública, estudantes, às vezes, em situação de vulnerabilidade, enfim, ou que até houvesse uma cota, enfim, algo dessa natureza, mas eu estava buscando recursos para a GEL também. Porque aí um evento como esse, com valores pequenos, ou mesmo até menores, mas que dê um comprometimento maior na participação e traga esses valores que socorrem na hora de uma confecção de um livro, que vai trazer também mais divulgação. Aí eu estava pensando se seria possível a gente também fazer alguma coisa dessa natureza no âmbito nacional, no início, e depois a gente vê se poderia traz palestrantes internacionais, porque a rede propicia, né? Mas eu acredito que seria uma renda e promoveria essa... Eu estou participando, a gente aqui está tendo Sintex, e eu até vou convidar a Beatriz falando da aquisição de novos membros, né? De chamar... É porque tem um pessoal que me chamou até para inserir a questão da inclusão, né? No ensino, a gente está acolhendo os nossos diferentes ou necessidades especiais dos nossos discentes, acolhendo, incluindo, buscando trazê-los, né? E aí ela é muito ativa, a Carla. Eu acredito que ela vai se animar muito de fazer parte da rede.
Aí eu estava até pensando, eu vou convidá-la, eu não queria talvez gerar expectativa, mas acabei falando, mas é porque ela ofereceu umas 3 oficinas agora durante o Cientex, e ela fala de maternidade, aí ela fala de maternidade na juventude, ela fala de inclusão, então ela é uma pessoa bem preocupada com esses diferentes temas, e aí ela incluiu no evento, né? Mas, enfim, um evento como esse, o Cientex, está fazendo eu conhecer pessoas. E aí eu sei que tem os webinars, tal, que são muito importantes para a rede, mas eu pensava em permitir que outras pessoas fizessem o evento, participassem do evento, porque é uma forma também de divulgar, de mostrar que ele pode fazer parte, que a inscrição, se ele fosse membro ativo, ele seria gratuito, então trazer professores também, enfim, só trazer essa reflexão para a gente. Viviane, esse workshop que tu está falando, de repente, a gente poderia fazer 2 ou 3 dias, né? Ou manhã, sei lá, ou manhã e tarde, ou de manhã os temas são esses, né? Com palestrantes assim, de tarde são esses, né? Porque nós temos o limite do Zoom que eu tenho, a assinatura é para 100 pessoas, né? Claro que eu posso ampliar, mas aí, para mim ampliar, eu tenho que ver se existe essa demanda, né? Começaria, eu não sei, mas com 2 dias mesmo, para não ser muito pesado, com foco em a gente entrar muito nas escolas públicas, né, Beatriz? E talvez um número de vagas limitado mesmo, para, né? Começava um primeiro mais simples, uma abrangência menor, e a partir dele é que a gente... Eu gostei da ideia. A Renata aí que está... Onde é que está a Renata? Cadê ela? Eu gostei muito da ideia, Viviane. Gostei bastante. Renata? Mas daí, deixa eu Tá. só fazer uma pergunta para a Viviane. Eu tinha entendido no início que, por exemplo, assim, aquele webinário, aquele uma vez, tipo assim, esse de uma vez por mês em português, seria esse que, de repente, poderia ser pago e tal. Não é isso, é outro evento, então. Esse que a Exato, Viviane falou seria é um outro. evento, né? O webinário Tá. é só para a gente tentar trazer essas pessoas que não falam inglês, né? Para a gente unir Isso. elas, porque Sim, daqui a claro. pouco elas se E sentem um pouquinho... também, e também para eles Uhum. apresentarem relatos de experiência. Esses meninos do Ah, ensino tá. médio, Agora eu eles entendi. submeteriam um Tá. resumo dentro daquele tema Sim, que reflete o objetivo. E a meta, entre as metas e objetivos da rede, eles encaminhassem um resumo simples mesmo. Então, a gente visitasse escolas, que a gente pudesse até orientá-los, talvez, eu não sei, mas, por exemplo, iria me disponibilizar a conversar com a coordenação e chamá-los a formar grupos e discutir temas e orientá-los na escrita, para garantir que eles submetessem. Só que aí eu só não sei como é que a gente faria com a questão do valor, talvez aquele que declarasse baixa renda, mas que alguns pagassem, nem que fosse um valor eu acho simbólico, para trazer recurso também. Eu acho que não. Eu acho que assim, ó, um valor coisa de R$ 20, acho que já está de bom tamanho. E quem não puder pagar, não paga. Pronto. Né? Mas eu acho que R$ 20 é um valor assim que eu acho que a maioria aqui conseguiria pagar. Não sei aí para Exato. vocês, assim, né? Mas aqui eu acredito que sim, Não, minha não sei preocupação também. era só os É, alunos da escola pública, né? Tem uns que realmente não têm. sim, Então, eu não sei como a gente faria no nível fundamental e médio se o professor tivesse esse valor, sim, mas o discente não fosse mesmo. obrigatório pagar, não sei. Uhum. Ah, sim, sim, sim. Aham. Mas para mim, assim, ó, um valor simbólico, coisa de R$ 20, 30, não mais que isso, não, né? Porque até para o professor também é difícil. O professor ganha muito pouco, né? Professor de escola, assim, né? Ganha muito pouquinho, meu Deus. É uma loucura. É interessante, mas daí, por exemplo, assim, ó, esse evento, eu penso que deveria ser, assim, tipo um evento anual, sabe? Uma coisa maior, assim, um evento anual, com número de vagas limitado, sabe? Eu acho que tem que ter, se a Beatriz tem esse Zoom para 100 pessoas, então, tipo,
sei lá, 80 inscrições, 75 inscrições, eu acho que tem que ser devagar, não precisa comprar um Zoom maior, não tem necessidade. Tem que ser devagar, na medida que vai aumentando, aí sim, aí compra-se o Zoom maior, né? Mas, a Beatriz pode abrir mais de uma sala, que a gente poderia colocar dois temas pela manhã. Se abre duas salas, você consegue comportar em cada uma qual seria esse número, então a gente divide também e consegue atingir um número maior, né? Como é que uma é, possibilidade Beatriz? que fica. Eu posso abrir as salas, mas o número máximo é 100, né? Isso total, somando É duas, o três total. salas. Tá. É 100. É o básico, né? O plano Mas então, básico. assim, ó, dá para abrir. Ô, Beatriz, então daria para abrir, tipo, 2 salas com 50 pessoas, com 2 temas, fica legal isso, fica, assim, fica rico, sabe? Dois temas acontecendo, 2 palestras acontecendo, 2 workshops, né, ao mesmo tempo, eu acho legal. Acho E a bem gente bacana. pode buscar na rede quem tem também esses acessos, né? Quem poderia, assim como a Beatriz já vem pagando, quem poderia, né, disponibilizar no primeiro momento, e aí abria mais de um tipo de ambiente, digamos assim, o Zoom, alguém paga o Google Meet, mas Sim, talvez a gente tenha mais pessoas, né, que podem contribuir. exatamente. Eu acho bem legal. De repente, por exemplo, assim, ó, esse primeiro ano, daria para fazer tipo um no primeiro semestre e um no segundo semestre. A partir do ano que vem, fazer um no ano, sabe? Como um evento do calendário mesmo, né? Aí tem que ver o que que as presidentes pensam, né? Mas, assim, eu acho que, como um evento do calendário, eu acho algo bem bacana. Eu gostei das ideias aí, gostei. Gostei das ideias, de repente dá para a gente fazer um experimental aí, né? Tentar Só fazer que daí também. Ó, assim, ó, Beatriz, aí tá, um experimental. Acho que sim, um piloto, né? Fazer um piloto. um piloto. Faz-se um piloto. Aí tá, tudo bem. Pode ser que não tenha uma repercussão muito grande, mas a gente não pode desistir, tem que fazer. Elas E vão os aumentando, né? certificados saíam pela GEL, né? Sairiam pela GEL. Assim, eles teriam Sim, certificado de sim, participação. sim. Isso para os meninos do ensino médio, acho que vai ser muito empolgante, de se fazerem ouvir também, né, nas suas Sim. necessidades, naqueles temas. Enfim, eu acho que pode ser algo, eu estou bastante otimista, eu acho que poderia ser algo que pode ter uma ótima repercussão. Eu acho que ali a gente está conseguindo abranger pelas ideias ali que vocês deram. A gente está unindo várias questões ali, né? A questão da escrita, a questão da pesquisa, a questão de falar, de expor a sua praticidade, né? A sua prática. Eu acho que está sendo bem interessante, né? Que daí o professor também pode orientar o aluno a escrever, que a gente tem essa grande dificuldade, né? Que eles não querem escrever nada, a fazer uma pequena pesquisa, alguns, não sei, eu gostei. Só mais uma Então, coisa, mostrando assim, às vezes os alunos eles ficam inibidos e seria um evento totalmente online. O evento nosso aqui, ele aconteceu da seguinte forma: são enviados vídeos com até 8 minutos, se eu não me engano. Então, a gente ajudaria, se for o caso, enfim, mas eles são muito inteligentes. Eles editariam, eles enviariam o vídeo e no dia ele apenas expõe, ou o orientador, que poderia ser um de nós, algum professor que a gente é orientado no ensino médio, mas assim, só chamando a atenção que eles nem precisam se expor no momento da apresentação oral, eles podem fazer um vídeo antecipado, né, com aquela experiência, aquele relato deles, e eles estarem presentes só para tirar dúvida, e é claro que a gente não estaria ali para desmotivá-los. Então, a gente não ia fazer perguntas como Sim. se faz a um doutorando, um mestrando. Sim. A gente vai chegar ali para fortalecê-los, né? Então, acho que só outra ideia, eu vendo agora no evento, eu vi que os meninos ficavam mais desinibidos, porque era o vídeo
e estavam ali só para tirar dúvida, alguma coisa. E recebiam elogios, então, super motivador. Legal, bem legal. Então, Nossa, adorei as ideias. Esse evento seria, vamos dizer, assim, a finalização de um processo, né? Porque até chegar nesse evento, tem que se fazer um trabalho com os professores, ou diretamente com os alunos, não sei como é que seria feito isso. O que vocês acham? Porque para haver a motivação dos alunos, para eles produzirem o material, para eles se inter... Bom, primeiro tem que a diretora do colégio, da escola, ela tem que comprar essa ideia, ela tem que querer essa ideia, né? Comprar no sentido de querer aplicar na sua unidade educacional. E aí motivar os professores, não sei se é a escola inteira, ou uma turma, ou um professor, não sei, para motivá-los aos temas que vão ser elencados nesse congresso, para eles, então, começarem a produzir materiais e a se mobilizarem para fazer parte desse evento. Eu vejo essa primeira parte muito necessária, porque foi algo semelhante que eu fiz na minha tese de doutorado. Nós Fizemos em toda a rede municipal de Florianópolis a Agenda 21 escolar. Então, primeiro, nós temos um trabalho de convencimento com os diretores de escola. Depois, junto às reuniões pedagógicas, nós temos que estar presente para vender essa ideia também para os professores. E aí, ir acompanhando esses professores, dando suporte para que possa se desenvolver um trabalho adequado. E aí, sim, culminar com esse congresso. Não sei o que vocês acham. Assim, ó, eu tive muita dificuldade em fazer esse acompanhamento com os professores, porque uma coisa é fazer o oba-oba, fazer lá, motivar, aí se faz uma ação pontual. Mas será que é essa ação pontual que a gente quer? Ou é deixar desta ação pontual, deixar enraizamento para que ela possa frutificar? Acho que a gente poderia pensar um pouquinho nisso. Não sei como é que foi trabalhado esse seu evento, professora Viviane, se já tinha toda uma motivação antes, se já foi feito um trabalho com os professores, se eles estavam motivados, né? Não sei, aqui perto, eu passei recentemente, até foi interessante, passei numa escola em que nós fizemos todo um trabalho de plantio de árvores, plantio de árvores frutíferas. Foram 12 árvores frutíferas na calçada e mais as árvores no pátio, porque é uma escola grande, tinha um pátio enorme, e aonde tinha os brinquedos infantis, os balanços, tudo, não tinha vegetação nenhuma. Eles tiraram tudo para não ter sujeira. Aí imagina, o sol bate, é impossível as crianças ficarem brincando ali, né? Agora que mudou, agora não, né? Com a pandemia, mudança de direção, tudo, das 12 tem só 2 na calçada. 2 árvores na calçada. E dentro, porque daí eu fiquei curiosa, tá? Eu parei o carro e fui espiar por cima do muro e como é que estava lá dentro. Eu assim, olha, deu vontade de chorar. Porque se muda a administração do colégio, a ideia vai por água abaixo. Então, eu acho, se não me falha a memória, foram em torno de 45 a 50 exemplares arbóreos plantados ali. Tinham 2 na calçada e mais umas 3, 4 lá dentro. Mas, pelo menos, tem alguma coisa, né? Não sei, só estou jogando ideias aqui. Fátima, Puxa. Olha bem, ficou 5. Sim, ficaram 5. Era puxando esse gancho teu aí que eu ia pegar, assim, esse evento eu não posso comparar realmente, ele já é consolidado na instituição, só mudou o tipo, a forma como ele foi realizado. Mas eu penso o seguinte, a gente
deveria haver, eu penso que uma divulgação do Congresso, aquela meta final, ela precisaria já existir, para que eu, de fato, chegasse para uma diretora e dissesse, ó, eu gostaria de fazer uma intervenção na escola. Eu estaria ali junto com os professores. Talvez eu tenha algumas coisas que me facilitem esse acesso, porque eu estou orientando uma aluna de doutorado, que ela é pedagoga e está fazendo um trabalho com pedagogia da alternância, junto ao pessoal que trabalha. Ele mora na roça, a escola é super distante, então ele tem que passar um tempo na escola, depois ele volta. E aí eu estou com um acesso um pouco facilitado, mas eu penso que quem não estiver, visitar realmente a direção da escola, mas a gente precisa já ter uma meta, a gente precisa já dizer, ó, é um evento dessa natureza, o objetivo é este, vai acontecer daqui a 3 meses. Eu penso que o primeiro a gente teria que ter um tempo, até para amadurecer a ideia, como a Fátima falou, né? Mas aí eu penso o seguinte, eu particularmente gostaria de fazer a intervenção na escola, eu gostaria de ir para a sala de aula com o professor e formar, eu tenho feito na inovação a questão de mentorias, eu não vou usar a mesma expressão, mas é parecido. Eu iria com professores dividindo, você vai ficar com 8 alunos, 10 alunos, você com outros 10, e a gente vai estar ali ajudando, eu vou escrever temas, onde a redação do resumo iria sair daquele dia, digamos assim. Era uma espécie de mini evento na escola. E se vocês... claro que a gente está sempre aqui fazendo só sugestões, né? Mas, por exemplo, em sendo aceito, que esse resumo ele aceitasse um número grande de membros numa primeira vez, tipo 8 a 10, até 10 discentes fosse possível. Por quê? Era para eles discutirem qual é a sua afinidade maior pelo tema. É esse grupo aqui. Quais são as suas experiências? A gente, de fato, pode obter a partir dali. Quantas experiências? Pode dividir? Não pode? Ou seja, que permitisse até 8, pelo menos, discentes, e eles se sentissem pertencendo àquele resultado. Assim, o que eu queria era trazer para o evento. Então, o mais importante, nesse primeiro momento, não seria tanto, claro que a qualidade do texto tem que ter, mas era mais até o relato da experiência em si. Então, a gente confeccionaria aquele documento lá, junto com os alunos, e cada grupo daquele teria um professor. Se não tiver, eu vou ficar responsável por todos os grupos. Então, assim, teria que ser uma vontade muito grande de pessoas da rede, mas que a gente tivesse um horizonte grande, de uns 3 meses, porque você precisa conversar com a diretora, aí não vai poder ser só uma diretora, vai ter que ser 1, 2, 3, só uma vai aceitar a proposta. Então, se a gente tiver a porta fechada na primeira, a gente não desista, a gente vai para a segunda, e assim vai. E aí, depois a Fátima falou assim, dos lugares que eu fui, ficaram 3, 5, ou seja, do que a gente conseguir chegar. Poucos resumos que a gente tenha no primeiro evento, poucos relatos, já seria um ganho. Mais nesse sentido. Por isso que eu pegaria a última fala da Fátima. Um que ficasse, eu ficaria feliz. Sim, concordo. Mas assim, ó, eu acho que daí não sei. Eu acho que o congresso é bem legal, acho que a ideia é ótima. Só que primeiro a gente tem que divulgar a GEL, né? Primeiro a GEL tem que ser divulgada. Então, aquilo que eu falei lá no início, da Renata, ir nas escolas, da gente fazer vídeos, fazer material, sabe? Fazer esse suporte teórico de meio de consulta, sabe? Até de consultoria, se for o caso, num ponto específico, sabe? Até isso eu acho que cabe. Eu acho que o primeiro passo é esse, sabe? E daí, na medida que isso vai se consolidando e que a gente tenha material para mostrar, né? Aí sim, aí eu acho que o congresso é um próximo passo. Aí, claro, o congresso, né? Pode ser congresso, webinário, enfim. Claro que o primeiro também concordo que o importante é fazer, né? O importante é fazer o primeiro.
às vezes, aspectos de qualidade vão ficar, a gente vai ter que fechar os olhos para algumas coisas, né? Porque se a gente for levar tudo na risca, aí sobra pouca coisa, né? De material, de escrita e tal. Concordo contigo. Mas eu vejo, assim, isso como um segundo passo, um segundo momento. Vou falar um pouquinho aqui de algumas experiências que eu já vivi. Eu acho super importante essa sugestão do workshop, do congresso, isso aí até quando a Beatriz estava falando ali em arrecadar verba, eu acho que é por aí, tem que ser, sair pedir dinheiro ninguém vai dar. Então tem que ser uma forma de oferecer o nosso serviço e que as pessoas tenham uma boa receptividade e estejam dispostas a pagar alguma coisa, né? Não precisa ser muito, mas pagar. Quanto às escolas, aqui em Santa Maria a gente tem um evento da Tecnovar, que iniciou o Tecnovar só para a faculdade. Aí depois ele se expandiu para as escolas de ensino médio. E hoje eles trabalham também com escola, desde o prezinho, porque a secretária de Educação do município é professora do programa e foi das criadoras da Tecnovar. E o que eu observo nesse evento é que tem crescido muito. Nesse último ano, de 2021, assim, eu acho que praticamente todas as escolas da rede municipal participaram e tinha muitos alunos participando. Mas o problema não é assim, ó, abrir... Bom, tem o congresso e tem um tema lá e as pessoas vão se adaptar. É o contrário. Seria a GEL indo para dentro da escola, sabendo o que está sendo desenvolvido. Bom, lá na escola estão desenvolvendo um projeto que é plantar árvores, tá? Já estamos do plantar árvores. Mas como é que é essa metodologia do plantar árvores? Para que serve a plantação de árvores? Quais os benefícios entendeu? Então, eles têm um projetinho e eles relatam esse projeto no Ecnovar. Não é um trabalho, na realidade, é um relato de caso do que acontece na escola. Talvez, assim, fosse mais fácil do que a gente levar um tema para a diretora aceitar, não. E o que eles estão fazendo e o que eles gostariam de relatar. Penso eu que poderia ser por aí, né? Claro que eu concordo que a GEL tem que ser divulgada, as escolas precisam. Quem sabe, talvez, a Beatriz e Renata fazer um folhetinho bem ilustrativo, com o objetivo da GEL, né? Com as metas, o que ela para 2022, quais são as metas que a GEL quer atingir na cidade, no estado, no país e fora, e passar isso para a direção da escola, levar na Secretaria Estadual do município e do estado, para que possa ser divulgado. Eu acho que tem que ser por aí. E paralelamente, a gente pode fazer, acho que como a Vivian falou do workshop, dá para fazer um workshop que não necessariamente precisa envolver alunos de ensino fundamental e médio, porque eu acho que mais alunos de graduação, mestrado, doutorado, os alunos estão aí precisando de pontuação, estão precisando de trabalhos publicados, de artigos relatados, então faço para esse público. Então, seriam dois momentos, tem um momento que vai preparar as escolas do ensino fundamental e médio, e o outro seria fazer um webinar ou um evento, aí o primeiro simpósio nacional ou internacional, pode ser internacional, né? Da GEL, dá um tema lá. Isso, internacional no Brasil, né, Maria Emília? Não precisa ser nacional, ele pode ser internacional isso, no Brasil, né? Isso, internacional, isso aí. E traz alguns palestrantes que falam, tem um intérprete, e também não precisa ser uma tradução perfeita, né? A gente sabe que o nosso inglês aqui, não adianta a gente querer mascarar. O nosso inglês é ruim mesmo, né? Nós temos que nos adequar. E aí, então, eu até acho que as pessoas vão se desinibindo, né? E aí, claro que vai crescendo, eu acho que é por aí. E aí faz assim, ó, vai ter uma palestra, tem lá na programação, né, Viva? Quantos congressos tem isso? Tem as palestras internacionais e as nacionais.
e aí as pessoas podem escolher. Eu acho que tem que ser por aí. Pode começar pequeno, faz o menor, depois vai aumentando e vê a adesão. Mas eu acho que essa das escolas, eu acho muito importante. E eu acho que é um trabalho de formiguinha. Claro que no primeiro momento não vai ter uma adesão muito grande, mas eles têm vontade de mostrar. Os professores, pelo menos aqui em Santa Maria, a gente vê assim, que os professores do ensino fundamental, eles vão com as criancinhas e eles fizeram tudo online o ano passado e esse ano, né? E aí usaram essa metodologia que a Vivian falou, de gravar o filmezinho, daí na hora passa e eles estão lá só presente para, entendeu? Então, acho que é bem tranquilo. Acho que tem que fazer por aí alguma coisa, pensar e divulgar, e aí eu acho que assim, qualquer valor, e também se tudo é de graça, as pessoas às vezes não valorizam. Então, pode ser um valor simbólico. Bom, tem as escolas pobrezinhas que não podem pagar, faz uma taxazinha para a escola, R$100 para a escola, entendeu? R$100 para a escola, daí os professores pagam R$10, R$20, então junta 10 professores e pagam. Eu acho que é por aí. E daí vai crescendo, vai divulgando, porque pensar de fazer um webinar de uma rede, de uma plataforma de ensino que as pessoas não conhecem, as pessoas ficam assim, né? Então, acho que é por aí, daí divulga, tem certificado, né? Vai valer horas, né? Aí para os alunos de graduação vai ter tantas horas. Eu acho que tem que começar, tem que dar a cara a tapa, se a gente não fizer isso, se a gente ficar só pensando assim, não, nós vamos fazer só webinar de alto padrão. Vamos morrer na casca, 5 ou 6 pessoas assistindo, outros tirando foto para aparecer nas redes sociais, e fica por aí, né? Eu falo por mim, eu pouco participo, mas pelo menos presente, corpo presente, alma ausente, talvez eu não sempre presente. Mas seria ótimo que eu pudesse estar também de corpo e alma presente, porque eu acho isso muito interessante. Então, eu acato todas as sugestões, e eu acho que é só a gente fazer uma junção de tudo isso e dar uma lapidada e fazer uma organização do que vai ser primeiro, o que vem depois, né? E a das cartilhas eu acho sensacional, mas tem que ser alguma coisa assim que precisava ter alguém que desenhasse, né? Eu acho que tem que ser tipo assim, aquelas cartilhazinhas assim, tipo Mickey, essas coisas assim, sabe? Não sei, não lembro mais. Eu até posso dar uma olhada, porque eu tenho algumas coisas guardadas, né? Porque quando eu fui normalista, a gente fazia essas coisas, e eu tinha minha mãe, que era bem artista, ela que desenhava para mim, eu tenho todas essas historinhas, esses bonequinhos, coisa, vou dar uma olhada uma hora, ver se não tem alguma coisa que dá para transformar até, né? E aí faz função, pega a parte de ciência, eles fazerem experiências, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que isso é uma ação social, é uma forma de divulgar a GEL, e o objetivo da GEL é fazer essas ações, eu acho que é importante. Só que, claro, né, a gente sem dinheiro não faz nada, tem que ter um laço um pouquinho, então tem que ir também buscando alguns subsídios, né? A Renata caiu, a internet não está mais conseguindo voltar, diz que a internet está horrível, mas, enfim, eu vou passar para ela. Eu agora, me ocorrendo, assim, sugiro ideias maravilhosas, amei todas, e eu tenho 2 dúvidas, né? A primeira, ali a questão, como a prof. Maria Emília falou, de repente, da gente começar ao contrário, tudo bem, nós precisamos desse tempo, como a Fátima falou, a Rejane, a Viviane, para a gente fazer essa parceria com as escolas. E neste momento, quem sabe a gente, então, faz o processo. Enquanto a gente está criando essa parceria nas escolas, enquanto está amadurecendo, está fazendo como se fosse essa mentoria mesmo nas escolas, porque a gente não tenta fazer uma webinar, então, com custo para pessoal do mestrado e doutorado, internacional ou nacional, sei lá, com um tema, o que vocês acham? Não, eu acho que é como a Vivi falou, internacional, não interessa se a língua vai ser português, vai ser francês, vai ser inglês,
É Porque a gente internacional. pode fazer internacional, pegando Portugal, que é a Espanha ali, esse pessoal que é internacional e Assim, fica ó, compreensível por para todos. exemplo, o Equinovar é encontro internacional, tá? E quando ele começou, tinha um palestrante que era internacional, o restante tudo era brasileiro, entendeu? Tendo um só já é... Tendo um só já é internacional. Mas é mesmo, o que eu entendo é que tendo um só, e eu acredito que nessa rede dá para ter no mínimo aí uns 2, 3, então tá tranquilo, um Exato. evento internacional. Eu gostei das ideias de vocês, e a outra minha dúvida que é que essas cartilhas, como é que a gente faria isso? Alguém falou assim, faz um PowerPoint ali no começo e distribui nas escolas, tudo bem. Eu falei, isso poderia ser um formato, não precisa ser tudo assim, só como um exemplo, né? Como um modelo, né? Não, mas aí eu acho assim, não dá para chamar de cartilha. Eu acho que se fizer um PowerPoint, alguma apresentação, coisa, tem que ter outro nome. Se nós formos chamar de cartilha, eu acho que para lançar uma cartilha tem que ser uma cartilha profissional, nem que seja uma só. Teria que ser bem ilustrativa, né? Caso contrário, poderia ser um guia, né? Um guia prático, alguma coisa assim, mas se for cartilha, acho que deveria ser bem ilustrativa mesmo. Eu também pensei de forma E se os ilustrativa. alunos produzissem esse material? Essa parte dos PowerPoint é bom para divulgação, é bom para até para dar tipo a mentoria mesmo, então usar os PowerPoint. Mas eu acho que assim para uma divulgação geral, assim a GEL está atuando na educação financeira. Fazer uma cartilha de educação financeira bem elaborada. E se essa cartilha, e se essas cartilhas fossem elaboradas pelos alunos, com a nossa supervisão? Pode também, claro. Né? O trabalho seria feito com os professores, não sei se daí orientando os professores para eles fazerem, ou trabalharíamos direto com os alunos, e aí eles elaborariam o material. Também, Fátima. Isso faz a conversa com os professores e faz encontros virtuais com os alunos, e aí ensina eles a fazerem. Poderia, no futuro, a GEL ser uma editora também? Eu digo isso, por exemplo, a API, né? É uma associação, né, Maria Emília? E ela também produz materiais, ou seja, ela funciona também como uma editora. Então, ela montou a comissão científica, a comissão técnica, e ela tem essa autonomia, digamos assim, de pedir à Biblioteca Nacional, ISBN. Então, ela tem um apoio para design, enfim. Mas se no futuro a GEL não poderia, eu não sei, infelizmente, eu não sei se Maria Emília sabe, porque tem mais afinidade com algumas associações já, né, Maria Emília? Acredito que você tem. Como faria para ser editora também, para poder lançar esses materiais, digamos assim? Eu acredito que sim, Vivian. Eu acho que sim, acho que só tem que... É que a GEL precisa precisa ser uma pessoa jurídica, né? Ela tem que ter um CNPJ, né, Maria? Ela tem CNPJ, tem pessoa jurídica. Brasil? No Brasil, não. Agora, quando o Sim vem para o Brasil, é que, para mim, formar ela no Brasil, eu estou tentando fazer como se fosse uma filial. Mas para formar uma associação no Brasil, vocês que fazem parte da associação ali, vocês sabem como é que é... Não, é muito complicado. Muito complicado e tem custo para isso, né? E aí envolve uma série de outras questões ali que não acho que não é legal, mas ela tem não é um CNPJ, ela tem um documento, enfim, lá do governo deles, né? E aí que eu estou vendo como que eu faria uma ponte para o Brasil. Mas se essa editora fosse deles lá fora, nós poderíamos usar igual, sem problema. Eu acho que a editora
A impressão seria a- no Brasil, né? A impressão do material ou criação do Isso. e-book, digamos assim, né? Porque não precisa ser impresso necessariamente. Mas poderia sair pela editora lá e a gente divulgaria aqui. Ou seja, era um material produzido. Legal. E porque daí, assim, ó, aí seria a GEL Internacional em parceria com a GEL do Brasil, vamos supor, né? Que a GEL Brasil é um braço, né, da GEL Internacional. Porque na Amazon é possível fazer até e-book e tudo, e a gente tem que atribuir um valor para o livro, a cartilha, enfim, o que for, e a gente receberia 70%, né? Mas daí não é a editora, né? Mas eu até converso com o Sim, de repente eu consigo uma reunião com ele. Eu tenho que antecipar sempre com uma semana, no mínimo, para conseguir fazer uma reunião com ele, né? Então, de repente, eu vou tentar agendar para ver essa questão de uma editora, né? Ver como é que eles teriam lá, como é que é isso. Porque eu acho que para eles lá é muito fácil de fazer um registro na editora. Tem que ter um corpo editorial, e esse corpo editorial deve ser misto, com não só a Índia, mas membros dos países que fazem parte, né? Sim. Brasil, Argentina, Peru, Portugal, todos que tivesse pelo menos um representante desse conselho editorial, fazer tudo direitinho, como manda, né? O figurino de uma publicação. Uhum. E vocês que têm mais experiência ali, a professora Maria Emília, a Rejane, a Viviane, vocês têm alguma coisa pronta, ou algum modelo disso para chegar nas escolas, para mim tentar fazer essa parceria com as escolas, ou com uma escola que fosse? Eu não tenho nada, não tenho nada nesse sentido, porque eu nunca fiz, assim, nada oficial, assim, né? Mas eu penso numa carta de apresentação e conversar mesmo, fazer o comercial, sabe? A venda, né? Porque é uma venda isso, né? Vender a ideia, né? Vender a... Não, mas a gente pode pensar numa estratégia. Dá para fazer talvez um material, imprimir, né? Acho que daí teria que ser impresso. Algum material físico apresentando a GEL e também, claro, as redes, né? O site e tudo mais, né? Eu acho que isso seria interessante, levar alguma coisa impressa para entregar. Coloridinho, bem direitinho, tudo, né? Fátima, você está com o fone mutado, Fátima? Sorry. Eu penso que a gente tem que ter primeiro o nosso projeto definido. O que a GEL está querendo fazer, o que ela está querendo alcançar, qual é o público que ela quer alcançar, com quem que ela quer trabalhar. Depois desse projeto definido, então, chegar nas escolas e explicar o que se quer. Claro que com claro que com todo esse material que a Rejane colocou, né? Colocar em rede social, enfim, começar a divulgar para que as pessoas já comecem a pensar, já comecem a ouvir, já comecem a saber que existe a GEL e que a GEL está se propondo a fazer um trabalho nas escolas, para a gente não chegar de supetão. Para a gente poder chegar nessa última experiência que eu tive nas escolas para trabalhar com a Agenda 21 escolar, já havia um movimento mundial para a Agenda 21. Então, foi muito mais fácil tu chegar primeiro na Secretaria de Educação e aí convencer o secretário de Educação para poder abrir as portas das escolas municipais e aí tu entrar em cada escola e conversar com cada diretor e depois com a equipe pedagógica. Mas aí, assim, o fio norteador para essa conversa tem que estar muito claro. O que a gente pretende fazer, quais são os objetivos que a gente quer traçar,
quando que a gente quer alcançar e o que a gente pretende com isso. Né? Enfim, formular, ter essa formulação bem feita. Ok. Aí, Fátima. Alguém mais? Se a Renata, eu não sei se... Ela caiu e não disse que não está conseguindo mais fazer voltar a internet na casa dela, não sabe o que aconteceu. Se houvesse a possibilidade de um próximo encontro nosso, a gente já dizer assim, vai ter ou não vai ter o congresso, e qual seria uma possível data, quem são os membros da comissão, qual é o público, isso tudo vem depois, né? Porque eu penso o seguinte, para a gente ir na escola, no mesmo caminho do que vocês estavam dizendo, a gente tem que estar com a conversa muito clara. E, num primeiro momento, acho que tudo muito bem definido. Tipo, é para realizar um congresso e eu quero fazer uma intervenção que vai durar 1 dia, 2 dias. Eu penso que se a gente fizer uma intervenção, por exemplo, muito longa, ou que tome muito tempo dos professores, que até a gente falou, um congresso que envolva graduação e pós-graduação, mas por que não, em um desses espaços, já incluir o pessoal do ensino médio, por exemplo? Enfim, que a gente já tenha, quando a gente for nessas escolas, uma conversa muito bem fechadinha, e de preferência que não tome muito tempo deles. Seria uma primeira intervenção, por isso que eu pensei num congresso, porque eu iria lá 1 dia, 2 dias, e era aquilo ali, eu não vou passar daquilo. O que nascer dali, os resumos que fossem para o congresso, iriam. E, por enquanto, o que a gente tinha que fazer foi feito, digamos assim. E aí, eles todos são convidados para o evento, onde os professores teriam um momento para falar, ou a diretora, que essas diretoras de escola fossem chamadas para uma mesa de abertura, enfim, algo dessa natureza. Mas eu volto ao que eu perguntei, ao que eu disse no início do que eu propus agora no final. Se no próximo encontro nosso a gente dissesse exatamente o que a gente vai fazer no primeiro curto prazo, digamos assim, o que vai fazer primeiro, né? Às vezes, não vamos envolver ainda ensino médio, não. Ou se for envolver, fazendo isso, mas já houvesse algum direcionamento, algumas metas, algumas horizontes ou objetivos a serem cumpridos, para que a gente... E bem fechadinho. Então, eu penso que se a gente saísse de uma reunião com uma ação, por menor que fosse, com início, meio e fim, a gente já teria assim, algo bem concreto. Então, talvez o congresso, concordo de envolver graduação e pós-graduação, mas por que não meio termo? Coloca também ensino médio, coloca ali uma participação menor, mas que houvesse essa possibilidade deles trazerem relatos de experiência. Eu até, a ideia da Maria Emília Camargo de ser qualquer coisa que eles têm é legal, mas como tem os objetivos e metas, e eles são muito abrangentes, se a gente chegar também com eles, uma espécie de brainstorming com os alunos, a gente conseguisse identificar quais se encaixam nesses objetivos e metas, aí traria para a proposta do Congresso. Mas, enfim, que a gente fizesse uma reunião só para isso, qual vai ser a nossa próxima ação concreta, é isso. E já votar, já dizer, até o próximo encontro, a gente vai trazer isso e isso. Eu acho que seria bem útil, né, para todos. Quanto tempo vocês acham que é necessário para a gente já deixar... Aí, o que eu estou pensando agora? A Renata não está ali, mas eu vou responder por ela, tá? Eu e a Renata vamos sentar e vamos estabelecer isso que foi definido hoje, tá? Esse objetivo, né, tudo. E chamar vocês para um dia tal, vamos saber o que vocês acham, e para a gente definir ali, o que vocês acham? Vai ser uma conferência assim, vai ser uma webinar assim, vai ser o que vocês acham? As ideias de vocês foram ótimas, nós precisávamos dessa luz
de vocês, né? A gente precisava dessa luz para começar. Então, a gente veio todas essas ideias. Eu tenho gravado, vou passar para a Renata depois, ela vai escutar, e definirmos. Sim. Beatriz, Acho que é você organizar tem, ideias, né? Oi, Regiane? você tem alguém que lhe ajudaria com a questão de plataforma, para receber inscrições, para... Digo, lhe ajudar, eu estou colocando você como coordenadora do evento, né? Mas acho que pode ser outra pessoa, enfim. Mas Mas a acho que plataforma precisaria de pode ser alguém. o Simpla. O Simpla é uma plataforma que você vende, e, né, tranquilamente. E só que aí a gente tem que pagar um percentual para eles, mas eu acho que é melhor, que é tranquilo. Desculpa, Rejane. Não, eu só falei organizar as ideias, né? Agora é organizar as ideias, o que que vem primeiro, né? Acho que é nesse sentido, assim. Mas eu acho que é por aí mesmo. Tá. Se a gente marcar nesse horário aqui é bom, às 18, ou vocês preferem mais tarde? Segunda-feira, 18h30, para mim é melhor. Mas pode ser também, se para a maioria for, para mim também tá bom, não tem problema. Para mim é melhor na terça. Terça? Eu tenho aula terça, quarta e quinta. Eu também, terça, quarta e quinta é impossível. Para mim depende, porque eu dou aula no mestrado e no doutorado e são módulos, são intensivos, né? Então, eu pensei no agora dia... tá bom a segunda. Eu pensei no dia 7 já, dia 7 de março é muito próximo? Não? Acho É que muito não. próximo, Viviane? Eu acredito que não, para o pessoal não esquecer, para a gente não esquecer, para a gente pegar esse Eu ânimo. coloco lá, eu sempre coloco e fico replicando, né, o pedido. Então, nós podemos deixar o dia 7 de março. Não, mas não é esquecer a reunião, não. É o que foi discutido mesmo. Mas eu vou passar o vídeo para vocês que estavam aqui, eu passo a cópia do vídeo para vocês. Não, mas eu digo desmotivar, entendeu? Às vezes eu até prefiro que seja rápido, porque a gente pega aquele calor, eu pelo menos estou me sentindo empolgada, entendeu? Aí se demorar muito, parece que a gente vai colocando outras coisas no lugar, é mais esse sentido, viu, Beatriz? Eu coloquei o dia 7 para deixar passar o carnaval, e aí o pessoal tem o carnaval. Porque Perfeito. hoje é 21, semana que vem 28, aí pega no carnaval, aí o pessoal tá fora, né? Aí o dia 7, às 6h30, Sim, pode ser. 18h30. Pode ser, Pode sim. ser, pode ser. Pode ser? E aí eu passo a gravação para vocês ali, eu coloco no grupo da GEL Brasil, o que vocês acham? Eu acho que coloca no grupo, né? As Coloco pessoas, no grupo, porque agora acho. teve alguém que colocou aqui, mas eu achei que era às 9h30, né? Que era às 6 da Índia. Eu vou colocar no grupo da GEL Brasil. Porque a nossa vida é um sufoco. Eu vou colocar no grupo da GEL Brasil, tá? Então, gostei muito das ideias de vocês. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, senão eu encerro. A gente já passou bastante do previsto. Acho que dá para encerrar, né? Tá? Então, um beijo para todas. Boa noite. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.